Qual que será a escalação do São Paulo para pegar o Náutico, partida decisiva pela Copa do Brasil? Será que teremos Luciano como titular? Vou te explicar também os motivos da viagem de Muricy Ramalho. Ele não costuma viajar com o elenco, mas desta vez ele foi para Recife e trazer mais detalhes sobre a situação de Zampedri. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento aqui do nosso canal. Tem também o Seja Membro, onde você vai ter conteúdos exclusivos. Tem o grupo comigo no WhatsApp 24 horas por dia, vídeos exclusivos, vídeos antecipados, todos os vídeos daqui do canal você pode ver antes de todo mundo. Tem as lives, o Papo com Membros, que é um programa que vai ao ar toda semana aqui no nosso canal. O grupo tem Liga no Cartola, servidor no Discord, tem muita coisa pra gente. Então seja membro daí do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Escalação do São Paulo para pegar o Náutico é uma incógnita. Essa que é a verdade. O Zubeldia não tem muito tempo para fazer treinamentos, para fazer ajustes, e vai ter que alinhar essa falta de treinamento com o desgaste físico dos atletas e uma decisão pela frente. Não é fácil. Inclusive, até esboçar uma provável escalação é difícil pela falta de tempo hábil para esse treinamento. Os jogadores treinaram no domingo, mas aí fez um regenerativo, e na segunda-feira fez um treino leve. Então fica difícil até ter algumas ideias do que pode vir para a escalação, mas a gente vai tentar aqui ter um debate de ideias. Eu também quero ouvir muito a sua opinião para qual seria a sua escalação para esse jogo. É importante trazer alguns pontos. André Silva tem jogado todas. Lucas Ferreira é a única válvula de escape de velocidade. Isso é bom por um lado, porque ele pode jogar como titular, ruim por outro, porque ele também vem jogando todas. Alisson, será que vai para mais um jogo de maneira consecutiva ou o Zubeldia vai dar uma segurada nele? Enfim, são alguns temas aqui que a gente vai trazer. Vamos lá. Escalação de São Paulo. A tendência do Rafael continuar no gol, né? Então acho que isso é mais tranquilo nesse sentido. E aí eu acredito, tá? E aí é feeling, não é totalmente informação. Acho que o São Paulo pode ir para campo com o seguinte time: Ferrarese na lateral direita, Juan ou Arboleda, Alan Franco. Acho que o Wendel vai, porque o Enzo também já vem de jogos consecutivos, já tinha jogado contra o Palmeiras, jogou na Libertadores e também agora no Brasileirão. Então acho que o Wendel deve começar a ter rodagem. O Wendel deve voltar ao time titular nesse revezamento que o Zubeldia tem feito na lateral esquerda. Sem o Marcos Antônio, creio que o Pablo Maia vai começar a ter chance, e aí fica a dúvida se o Pablo vai fazer a volância com o Alisson ou com o Bobadilla. O Alisson tem jogado todas. Será que mais uma vez ele vai para o jogo ou de fato o Zubeldia vai dar uma segurada nesse sentido? O Oscar também demanda uma certa dosagem de minutos. Ele saiu desgastado, né, cansado do último confronto contra o Grêmio, e aí abre a possibilidade do Alves, quem sabe, começar jogando essa partida. E aí fica do outro lado, não tem jeito, acho que Lucas Ferreira vai ter que jogar, pode ser uma possibilidade também a dobra de laterais, né? E aí o Cedric pela direita, o Lucas Ferreira pode ir para canhota, e aí você tem um meio armador com, quem sabe, o André Silva lá na frente. Mesmo o André Silva jogando todas, acho difícil o Rian ter essa oportunidade. Será que teremos o Rian como titular? Eu de fato, eu iria com o Rian como titular nessa partida. Vou te falar a escalação que eu iria para esse confronto, tá? De acordo com os desgastes que a gente acha, ainda mantendo um time competitivo. Eu acho que um time interessante para essa partida seria Rafael, Cedric, Juan Tressoldi, Alan Franco e Wendel, Pablo, Bobadilla. Rapaz, aí fica difícil. Lucas Ferreira, Alves. Rapaz do céu, é difícil. Luciano, o Alves para jogar junto ali com o Luciano, como ajudando na armação de jogadas, e o Rian lá na frente. Eu iria dessa forma. Como é que você iria para esse confronto? Fato é que a escalação é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. O Zubeldia deve fazer alguns remendos, algumas situações, porque de fato
A provável não deve ser o mesmo time que pegou o Grêmio, por exemplo. Então o Zubeldia vai quebrar a cabeça aí para armar esse time, porque são muitos desfalques, tem pouca gente disponível, ele tem que fazer uma dosagem de minutos e ainda assim manter um time competitivo para essa partida. Quero muito ouvir a sua escalação para essa partida, tá? Pra gente continuar, bora, eu peguei aqui, ó. O Muricy Ramalho, ele viajou com o elenco para Recife. Aí você pergunta, pô, mas o que tem? É que o Muricy, ele não viaja quando são partidas ali fora do estado de São Paulo, até por uma questão de saúde e tudo, ele não costuma viajar, ele fica realmente restrito ali ao CT e aos jogos, alguns no estádio do Morumbi. O Muricy, ele não vai para as partidas. Só que aí dessa vez ele viajou com o elenco, né? Até tem uma fotinha dele lá no avião, bonitinho ali para entrar e tudo. E aí tem alguns motivos para isso. O primeiro motivo é a identificação do Muricy com o próprio Náutico, né? Ele conhece muitos dos dirigentes, muitas das pessoas que estão lá. Ele é ídolo também no Náutico. Então a ida do Muricy também é muito por conta dessa idolatria que ele tem com o clube. Um clube que ele jogou, um clube que ele treinou, então ele tem esse laço muito forte. Então um dos motivos seria justamente esse laço. O outro também é um laço político, né? O presidente Júlio Casares também está nessa viagem e a expectativa é de um encontro das diretorias, e aí com o Muricy meio que fazendo esse intercâmbio também entre as diretorias de Náutico e São Paulo. Tudo porque o Casares, ele tem sido, né, nesse movimento político da Libra, da criação de ligas aqui da Liga no futebol brasileiro, ele tem sido assim um dos principais homens de frente dessa situação. Então, você ter o Náutico, que é um clube de Série C, um clube tradicional, um clube que é importante no cenário nacional, seria interessante você trocar ideia, saber as intenções, saber como é que pensa politicamente o Náutico nesse sentido. Então, o Casares, além de tudo, vai usar o seu lado político muito nessa situação, e o Muricy Ramalho também vai fazer essa ponte entre as duas diretorias, tá? O Náutico fez um movimento contra o São Paulo, ou melhor, um movimento de mobilização com os seus torcedores para fazer dos aflitos um grande alçapão. Nas redes sociais, o Náutico fez um compilado de vídeos de alguns colegas opinando sobre goleada do São Paulo para cima do Náutico, principalmente lá no primeiro jogo. Até pegou um vídeo do Sgarbi, do Cicinho, de outros colegas, dando opiniões do tipo, não, o São Paulo vai golear o Náutico é um time de Série C, o Náutico meio que dando aquela menosprezada no Náutico para enaltecer o São Paulo, falando que seria um jogo fácil. E aí o Náutico fez uma promoçãozinha de ingresso, chamou o seu torcedor, fez uma grande campanha para lotar o seu estádio, decidiu não mandar o confronto para a Arena Pernambuco, até porque teria um público maior, decidiu, não, vamos jogar em casa e com o apoio do seu torcedor. Então está sendo feita toda uma mobilização para esse jogo, justamente para tentar fazer com que o Náutico tenha uma remontada na temporada. O Náutico começou muito mal mesmo. E aí agora com o Hélio dos Anjos as coisas começaram a andar. Desde o confronto contra o São Paulo, por exemplo, o Náutico não perdeu. E tá numa subida na Série C, né? Já está na 10ª colocação, subiu alguns degraus. Na última rodada da Série C, foi lá em Erechim, lá contra o Ipiranga, e ganhou de 4-0 fora de casa, meu irmão. Lá em território gaúcho, foi lá, deu um show, ganhou de 4-0. Então, o Hélio dos Anjos meio que deu uma arrumada na casa, e aí, alinhado com essa arrumada na casa, um resultado que foi, digamos, baixo em relação ao São Paulo. O São Paulo tem uma vantagem do 2-1? Tem, mas é uma vantagem mínima. Então, o momento positivo, a vantagem mínima, jogar em casa, convocou o seu torcedor meio que no sentido, olha, pegou no orgulho, sabe? Pegou no orgulho, tá vendo o que fizeram com o Náutico, olha o que esses comentaristas estão falando do Náutico, venha aos aflitos pra gente reverter isso e mostrar a nossa dignidade aqui do Náutico. Então tá sendo um movimento muito grande, justamente de mobilização para essa partida. A gente espera que os jogadores saibam disso e que não entre, né? Entre ali ligado no 220, porque fato é que o Náutico vai vir com tudo, com orgulho meio que ferido. Essa partida pro Náutico talvez seja, né, um Davi contra Golias. Olha, vamos derrubar esse gigante para mostrar a nossa força. E isso tem sido muito claro nas redes sociais do clube pernambucano, que tem feito toda essa mobilização. Pra gente fechar o vídeo de hoje,
Zampedri no São Paulo. A gente trouxe algumas informações lá do Valentim Furlan e agora a gente traz um pouquinho da nossa apuração. Vamos lá. O Zampedri foi o nome oferecido ao São Paulo. Desde que houve a lesão do Caleri, o São Paulo contatou alguns empresários e vários empresários também sabem dessa necessidade. O próprio Belmonte falou publicamente em entrevista ao Hernan em diversas outras localidades de que, ó, o São Paulo vai buscar no centroavante. Ah, volante? Ah, lateral? Ah, não. Centroavante, precisamos de um centroavante, queremos um centroavante. Então, além do próprio São Paulo, pô, fulano, você tem um centroavante aí, como é que tá, tal, os próprios empresários, alô São Paulo, eu tenho um cara aqui, eu tenho um cara colar, eu tenho um cara aqui. E aí, um desses nomes foi justamente o Zampedri. Ele tem contrato com a Universidade Católica até dezembro deste ano. Só que aí eu pude conversar com o staff do jogador, de que me alegou que uma liberação não seria difícil, muito por conta do bom relacionamento que eles têm com a Universidade Católica. O Zampedri, ele é um dos... A gente pode falar que ele é um ídolo lá no Chile. Então, por mais que talvez doa, seria um movimento parecido com o Santiago Longo. O Santiago Longo, ele era ídolo lá no Belgrano, um cara querido, ele ainda é, obviamente, tanto é que voltou pra lá. Só que aí, uma oportunidade de jogar no São Paulo, uma Libertadores da América num grande clube, com uma possibilidade de título, é o gigante São Paulo Futebol Clube. Quando a gente fala São Paulo na América do Sul, tem um nome imponente. Então aí a Universidade Católica entenderia essa situação e liberaria o Zampedri. Até poderia liberar gratuitamente, né, rescindindo esse contrato, ou até, pelo que eu pude conversar e entender, até uma possibilidade de prorrogação desse contrato até dezembro de 2026, e aí ele fosse cedido ao São Paulo por 6 meses. Fato é que não seria complexa uma negociação para a contratação do Zampedri. Mas, das partes que eu conversei do São Paulo, alegam, é mais um nome que está sendo monitorado ou consultado, ou que oferece, a gente não tem negociação com ninguém, a gente está avaliando, vai ter a pausa para o Super Mundial de Clubes, onde vai haver movimentações no mercado, a gente vai entender o mercado, a gente vai ver como está essa situação, vamos analisar vários nomes. Se eu te falar todos os nomes que consultamos ou são oferecidos, vai ser muitos nomes, é uma lista muito extensa, são 70, 100 nomes, então assim... É um nome que é uma invenção? Obviamente que não, até porque o Valentim é um baita de um jornalista. Mas para negociação ainda tem algumas frentes. Então o São Paulo está tentando entender várias situações. Então o São Paulo está consultando, está recebendo nomes, está fazendo aquele briefing, né? Está dando uma olhada no mercado, vasculhando essas funções de centroavante para depois aí sim começar a tomar uma decisão, avaliar, encurtar essa lista ao máximo possível para definir plano A, B, C para o mercado. Mas fato é que o São Paulo vai buscar esse centroavante. E se, pelo que eu pude conversar com os representantes do Zampedri, se o São Paulo optar pelo Zampedri, não será uma dificuldade, até porque por conta desse papel que ele tem, ele é capitão lá, inclusive. Então, teria uma questão de gratidão, você vai lá, pô, você vai pro grande clube, você vai pro grande desafio na sua carreira, quem sabe o último grande desafio da sua carreira, já que você tem 37 anos. Então, pelo que eu pude conversar, e demorou, né, porque isso aí foi no sábado, a gente só conseguiu conversar ali na segunda pela tarde, a gente conseguiu ali um contato real. Então não seria difícil essa contratação do Zampedri, mas resta agora os próprios São Paulo assumir e falar, não, vamos atrás do Zampedri, e aí negociaria ali algumas condições com o atleta, mas neste momento não tem nada, não tem negócio, não tem absolutamente nada, é só um nome que está circulando dentre tantos outros que está circulando neste momento. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Recadinho final. Pré-jogo a partir das 8h10 da noite, tá? Conto com a sua participação aqui. O jogo vai terminar por volta de 11h15, 11h20. E aí a gente vem com o nosso pós-jogo aqui também pra gente destrinchar e falar bastante sobre essa classificação do São Paulo. A gente espera que o São Paulo se classifique sem maiores problemas, mesmo com o Náutico lá se mobilizando bastante para conseguir também a classificação. Beleza? Combinado? 5 horas tem vídeo novo aqui no canal, aguardo a sua presença, meio-dia tem vídeo para membros. Se você quer saber informações exclusivas do Tricolor Paulista, torne-se membro desse canal. Um abraço para todo mundo, boa terça-feira, bom jogo e que venham os 3 pontos. Um abraço.